Então, galera do 8º ano, continuando a nossa aula, nós acabamos de fazer a correção e agora nós vamos falar sobre o capítulo 10. O pagode muda completamente. Nós estávamos falando de revoluções industriais e agora a gente entra simplesmente em continente americano. Vamos falar da América, a regionalização da América, o nosso continente. Então, o primeiro fato aqui, vamos localizar a América, tá? A América fica do lado oeste do planeta, ok? E a América é dividida em 3 partes. Uma coisa que confunde muito as pessoas. Tem gente que acha que a América do Norte e a América do Sul são continentes diferentes. Isso é muito errado, tá? Isso é errado num grau grotesco. A América tem 3 partes. O bloco do Norte, tá? O grande bloco do Norte, que é a América do Norte. O grande bloco do Sul, que é a América do Sul. E um istmo, um pequeno pedaço de terra que vai ligar esses 2 blocos, tá bom? Esse istmo é chamado de América Central, que é uma América insular. O que significa insular? É um país-ilha. Países-ilhas são países insulares, como a Indonésia, a Austrália e tudo mais. Bom, é isso. Para a gente localizar a América, a gente tem que entender isso aí. São 3 partes. América do Norte, América Central, pequenininha, e América do Sul. É o grande bloco do Norte, o grande bloco, o pequeno bloco, né, o istmo da América Central e o grande bloco do Sul. Beleza. Então, na parte 2, nós vamos falar sobre a colonização da América, que conta a história do nosso continente, né? A história do nosso continente começa com a colonização. A grande diferença entre os modelos de colonização é um dos principais fatores que levam os Estados Unidos e o Canadá a serem mais desenvolvidos que os outros países da América. Então, a colonização ela já causa aí, nesse período, uma grande diferença entre os países da América do Norte, mas que são chamados de anglo-saxões, a gente vai chegar nessa parte aí, entre Estados Unidos e Canadá, do restante, do México para baixo, a história é completamente diferente. Haviam 2 tipos de colônia, a colônia de exploração e de povoamento. Então, como isso vai contar a história do nosso continente? A partir desse momento aqui, o que era uma colônia de exploração? Os europeus vinham para retirar os recursos da colônia e levar para a metrópole, ou seja, eles tiravam daqui e levavam para a Europa, criando assim um ciclo de exploração e uma barreira que colocava sempre os países das metrópoles acima dos países colônias, tá bom? Os reflexos do período colonial são sentidos até hoje. Bom, o que acontece neste caso aqui? Eu chego para você e tudo que você produz vem para mim. Você trabalha o mês inteiro, você vai fazer suas compras, eu pego a sua compra e trago para minha casa. Você tem comida? Não. Eu tenho? Tenho. Peguei a sua e tenho a minha. A partir desse momento eu estou numa posição bem maior que a sua. Você está passando fome, você está em baixa e eu estou bem, tá? De vida porque eu estou pegando aquilo que é seu. Era basicamente isso, esse ciclo. Então eu sempre vou ter muito mais do que você. Então se eu pego as suas compras, eu não preciso nem comprar a minha, eu posso comprar outras coisas. Pensa nisso. Ao invés de gastar o dinheiro que eu gasto com aquilo ali, eu já peguei o seu e agora eu vou gastar com outras coisas. Eu tenho carro, eu tenho casa bonita, eu tenho eletrodomésticos de top de linha. Você não tem nada, nem comida na geladeira. Então, esse aqui é um dos fatores que levam a haver essa barreira que coloca os países de metrópoles acima dos países colônias. E quando eu falo que esses reflexos são sentidos até hoje, eu não preciso ir muito longe não. Pode olhar para o nosso país, do nosso Brasil. A Europa ela é muito melhor do que a gente, tá bom? Culpa nossa também. Quando a gente fala sobre isso aqui, essa diferença de colônia, de povoamento e exploração, por muito tempo, aqui na América, a gente se agarrou a essa ideia. Ah, então, poxa, a gente foi colônia de exploração, por isso a gente é tão ferrado, por isso a gente está tão lá embaixo de tudo. Não. Mas isso dificulta? Dificulta. É sentido até hoje? É sentido, está escrito aqui e é uma realidade. Porém, o Brasil é um caso de país que já poderia se libertar disso há muito tempo. Quando eu vou falar da colônia de povoamento, eu vou dizer por que a gente já poderia ter se libertado dessa barreira há muito tempo. Mas esses reflexos são sentidos até o dia de hoje, principalmente na África. A África sofre com isso realmente. A África foi totalmente saqueada e depois foi largada no mundo nua para poder disputar, né, economicamente com os Estados Unidos, na Europa. Não tem como, né? Eles foram devastados.
Então, a colônia de exploração, ela faz isso. E tudo isso que eu falei aqui. Os europeus pegam os recursos e levam para os países deles. Beleza. E aí nós temos a colônia de povoamento. Olha a diferença. Os europeus vinham para morar e desenvolver o novo país. No caso dos Estados Unidos, os colonizadores foram os ingleses, né? Foram para lá foragidos, os colonizadores foram os ingleses. Foram para lá foragidos de conflitos religiosos, ou seja, eram questionadores e artesãos que não podiam desenvolver seu trabalho livremente. Vamos explicar um pouco isso aqui melhor. A ideia da colônia de exploração, como eu falei, era retirar o que tem aqui para levar para a casa deles. A ideia da colônia de povoamento é transformar a terra em uma nova casa. Se você vai se mudar, você vai morar em algum lugar diferente, você quer fazer mudanças ali, você quer ver uma nova vida. Por isso que aqui, quando eles chegaram, os ingleses, eles chamam de New England. As 13 colônias, as primeiras colônias americanas são o território da New England, a Nova Inglaterra, tá bom? A intenção deles é produzir, é desenvolver esse novo país e criar uma nova Inglaterra, olha o nome. Tá? Eles querem mudar, não, vamos sair daqui, o Brasil hoje está mergulhado em corrupção, a gente vai para um outro lugar e vamos fazer um novo Brasil. É um povo brasileiro com uma mentalidade diferente, livre de tudo isso e vamos fazer diferente. É isso que acontece aqui. Eles saem da Europa e vêm para cá. Eles vêm fugindo de quê? De conflitos religiosos, questionadores. A igreja era um pilar importantíssimo nessa época. Então a igreja mandava e desmandava até em governos. E essas pessoas, esse grupo de pessoas, eles questionavam a igreja. Olha o nível dessas pessoas. Além disso, né, vieram para cá artesãos, pessoas habilidosas, tá? Então veio gente com habilidade, veio gente questionadora, gente inteligente. Ai, mas se a gente fosse colônia da Inglaterra, não seria assim? Seria assim, sim. Porque a intenção deles aqui não era morar, a intenção deles aqui era explorar. A Jamaica fica na América do Norte, na América Central, perdão, não fica na África, igual muitas pessoas pensam. A Jamaica fica na América Central e é um país que foi colônia inglesa. A Jamaica não é um país potência. Não é porque Estados Unidos e Austrália são que todos os outros vão ser também. Não é assim que funciona, não é assim que a banda toca não, tá bom? A Inglaterra também fez muita maldade, né? E aí, voltando aqui, os Estados Unidos, ele foi criado dessa forma, tá? Era uma colônia de povoamento, então o povo veio, mudou tudo, criou, vieram com ideias novas, tá? Vieram com ideias diferentes, eram habilidosos, eles chamavam, faziam campanha para vir, ó, venham para cá, aqui é um novo lugar, a Nova Inglaterra, um novo mundo, venha para a América, eles chamam de América até hoje, porque quando eles foram criados, eles não foram criados no intuito de formar assim um país colônia do outro. Eles foram criados, a intenção ali era desenvolver o que era naquele lugar? América. Então até hoje eles são América. Eles não deram um nome para o país. O país não tem um nome. São os Estados Unidos da América. São estados. Estados que resolveram se reunir. São estados que se uniram, então são Estados Unidos de onde? Da América. Por isso que eles são os americanos. Vai fazer o quê? Errado não tá. E aí, como é que eles mudam esse quadro? Como eu disse que o Brasil já poderia ter se mudado esse quadro, e os Estados Unidos também, como os Estados Unidos mudou esse quadro. O mundo passou por períodos de guerra, de crise, e a Europa sofreu muito com isso, tá? Principalmente nas guerras. E aí nesse período de guerra, os Estados Unidos, ele se tornou a maior potência do planeta Terra, tá bom? Potência econômica, nesse caso militar também. O Brasil poderia se beneficiar disso, se nesses períodos o Brasil também aproveitasse para poder se desenvolver. Pensa que a Alemanha começou do zero e já passou a gente de novo. Países como Lituânia, tá? Romênia, tá? Se você for para esses lugares é bem melhor que o Brasil hoje em dia, e eles foram completamente devastados pelas guerras e período de Guerra Fria também. Nossa! Foram incontáveis processos que eles passaram e mesmo assim nos deixaram para trás. Bom, continente americano, regionalização por aspectos físicos. Agora vamos falar desses aspectos aqui físicos, e também tem os aspectos que não tá aqui. Eu acho até que no capítulo tá diferente, não são só físicos não, são culturais também. Aqui são os aspectos culturais. Vamos lá.
mas vou explicando para vocês o que é isso aqui. Então, ó, a América possui dois tipos de divisão. Tem a divisão natural, norte, sul e central. E a divisão linguística, entre a América Latina e a América Anglo-Saxônica. O que significa isso? E isso gera muita confusão na cabeça das pessoas. A América Latina, ela vai do México até o final da América, lá na Argentina. O México faz parte da América Latina. Por que o México faz parte da América Latina? Se o México está na América do Norte. Oh, o México é na América do Norte? É, o México é a América do Norte. A América do Norte tem 3 países. México, Estados Unidos e Canadá. América do Norte. Desses 3 países, só um deles não fala inglês, que é justamente o México. Os países, porque o nome latino vem, você só consegue entender que vem do latim. Então as línguas originadas do latim são português, italiano, espanhol, francês. Acho que o grego também, agora me desculpem. Sim, porque eu acho que o latim vem da Grécia. Mas enfim, esses 4 principalmente aqui, né? Não dá pra ficar com tudo na cabeça não. E aí, como o Brasil é colônia portuguesa, a Argentina é colônia espanhola, na verdade a América quase toda é colônia espanhola, esses países, né, são chamados de América Latina. Mas professor, o senhor não disse agora há pouco que a Jamaica foi colônia inglesa? Um ou outro país fala inglês na América Central, mas aí não entra na contagem, né? Esses países são muito pequenos e acabam que não entram na contagem, é chamado de América Latina, apesar de falar inglês, tá bom? Mas do México para baixo, América Latina, a América que fala línguas que vêm do latim, espanhol e português no caso. Tem a Guiana Francesa, tá? Não sei o que, né? Então acaba sendo irrelevante, mas a Guiana Francesa também é latina, também é latim. Na Europa, que são os países latinos originais. Ah, mas latino não é na América? Não, tem uns países latinos na Europa. Portugal é um país latino, Espanha, Itália, tudo mais. Tá bom? Então, vai do México, a Argentina é a porção americana que fala línguas oriundas do latim, como o espanhol e o português. Tá bom? Essa é a América Latina. E a América Anglo-Saxônica, gente, são 2 países só. E acabou. Então não tem por que errar isso aqui, confundir isso aqui. A América Anglo-Saxônica é apenas Estados Unidos e Canadá, porque são os 2 países que falam inglês. Canadá também fala o francês, tá? Mas é em Quebec. Então são 2 línguas oficiais, mas a língua predominante é o inglês. Então essa é a divisão. A divisão por aspectos físicos naturais, o grande bloco do norte, o grande bloco do sul e o istmo ali ligando os 2, que é a América Central. E a divisão linguística já é diferente, são os países que falam línguas latinas, né? O espanhol e o português, para resumir para vocês e não ficar difícil, tá? E a América Anglo-Saxônica, o nome está escrito aqui para vocês, está escrito no livro também, fiquem tranquilos, que é a América que fala inglês, apenas Estados Unidos e Canadá, tá bom? Essa é a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, reveja o vídeo, me chama no WhatsApp. Nós temos todo o tempo do mundo para poder, né? Estamos de quarentena, temos bastante tempo para poder explicar isso aqui para vocês. Façam os exercícios da página 76. Até quinta que vem. Se cuidem. Valeu!